Falar, o nosso magnífico ministro da Educação vai falar, não sei mais quem vai falar, porque eu não sou o chefe de cerimônia aqui, eu só peguei o microfone porque o escutinho jogou na minha mão, mas aí eu vou devolver o microfone dele, você, que é o chefe, coordena esse negócio aí. O que vai assinar? Ouve-se agora o reitor da Universidade Federal do ABC, Cássio Mateus. Boa tarde a todas e a todos. Queria dizer da nossa alegria, presidente, de estar recebendo você pela segunda vez em menos de um mês na Universidade Federal do ABC, primeiro no Honoris Causa Mujica e agora no Dia da Engenharia. 10 de abril é o Dia da Engenharia. É o dia que morreu o fundador do primeiro curso de engenharia no Brasil, do Exército Brasileiro, no final do século XIX. E marcou essa data, então, como Dia da Engenharia, uma feliz coincidência. A gente está inaugurando aqui. Olá pessoal da ABC. Hoje nós estamos aqui na inauguração da nova unidade da Universidade Federal do ABC, que será um campus em Santo André. A inauguração contará com a presença do presidente Lula, entre outras autoridades políticas. Então acompanhe com a gente também. Desde antes de entrar na educação, é praticamente uma segunda casa aqui. O papel da universidade pública na vida dos estudantes está, sobretudo, na transformação social desse alunado. A ciência é feita nas universidades públicas, então esse é um dos grandes diferenciais de um aluno da Universidade Federal do ABC. Nós mudamos essa lógica. Então, por exemplo, nós criamos a Olimpíada da Matemática. Em 2005, o meu ministro Tarso Genro, 2004, o Tarso Genro, eu fui apresentado ao Instituto Nacional de Matemática. E lá me falaram, uma professora chamada Sueli Truc, me falou se o governo federal não queria entrar na Olimpíada da Matemática. Existia Olimpíada da Matemática para a escola privada, nas públicas não tinha. Então eu resolvi que era importante a gente fazer a Olimpíada na escola pública. Aí me disseram o seguinte: ô Lula, você vai fazer a Olimpíada da Matemática na escola pública? As crianças, sabe, da periferia não querem, ninguém vai se interessar por matemática, não sei das contas. Veja qual é a surpresa. Então eu decidi fazer. Na primeira inscrição, em 2005, se inscreveram 10 milhões de crianças para a Olimpíada. Na segunda, em 2006, se inscreveram 14 milhões de crianças. Depois se inscreveram 19 milhões de crianças. A Olimpíada da Matemática ficou um sucesso, sabe, no Brasil inteiro. Acho que não tem nenhum país do mundo com mais gente participando da Olimpíada da Matemática do que nós. E a matemática é importante para qualquer outro curso que você queira fazer. A matemática é importante para qualquer curso. E se a criança aprender matemática, o resto é muito fácil. Depois a gente decidiu fazer universidade. Custa dinheiro? Custa. Mas quanto custa não fazer? A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: quanto custa não fazer e quanto custa o atraso de um país? É fácil a gente compreender que não existe modelo de país desenvolvido no mundo sem antes ter investimento em educação. Universidade Federal do ABC. A obra que interligará a unidade, a sede da unidade Tamanduateí, na ordem de mais de 15 milhões, integra a carteira do Programa de Aceleração do Crescimento,
novo PAC, destinada à consolidação da Universidade Federal do ABC, expressando o compromisso contínuo do governo federal com a mobilidade urbana da região do ABC e a expansão da educação superior. Ordem de serviço de... A nova estrutura integra o projeto de expansão e consolidação do campus e abrigará salas de aula, auditórios, laboratórios e setores administrativos voltados ao ensino, a pesquisa e as atividades institucionais. A unidade Tramondoa ETI apoiará a formação de mais de 3.000 estudantes da engenharia da universidade. Visitar o Ministério da Educação, sabe qual obra que ele pedia, Dácio? Ele pedia estacionamento, porque não tinha estacionamento suficiente para os carros dos filhos que estudavam nas universidades públicas. Universidade pública só existia em capital. Universidade pública não existia na periferia, não existia em cidade do interior, não tinha no norte, não tinha no nordeste, no interior desse país. O presidente Lula então determinou que o Ministério da Educação fizesse o REUNE, o maior programa de expansão de universidades federais da história desse país. Nós tínhamos 45 universidades federais, hoje nós temos 71. Nós tínhamos 120 campi de universidades federais, hoje nós temos mais de 370 campi nesse Brasil. E não tem mais campi só em capital. Tem campi no ABC, tem campi em Osasco, tem campi em Guarulhos, tem campus em Santos, tem campus em todos os rincões desse país e todos os rincões de São Paulo. Com isso, presidente, a gente pôde triplicar o número de estudantes nas universidades federais desse país. Nós tínhamos 500 mil estudantes, hoje nós temos quase 1,5 milhão de estudantes. É só para dizer para vocês o seguinte, um prazer de ver esse prédio quase pronto. Isso aqui é daquelas coisas que a gente sonha, que a gente imagina que é possível fazer, e a gente conseguiu fazer a tão sonhada Universidade Federal do ABC. Essa universidade ela foi sonhada e foi criada para ser uma das mais importantes universidades do Brasil. Mais importante. Eu lembro que no primeiro teste, no primeiro concurso para entrar jovens aqui, nós tivemos um problema com alguns prefeitos do PT, porque não entraram muitos alunos da cidade. Ou seja, eu lembro que a primeira pessoa que eu encontrei aqui foi uma estudante que veio de Recife. E aí o pessoal falava, pô, Lula, você criou a universidade do ABC para estudantes do Nordeste? Não, é que a gente não pode fazer com que seja obrigatório o estudante daqui, porque tem vestibular, agora tem Enem. Então eu disse para o prefeito que nós precisamos é tentar melhorar a qualidade do ensino, que está fazendo cursinhos especiais na cidade para preparar os nossos meninos quando estão no ensino médio já começar a se preparar para entrar na universidade. Também nós temos que ter essa responsabilidade de preparar, porque, por exemplo, no preparar como concurso nacional, pode se inscrever qualquer aluno, pode vir gente de qualquer parte do país. Então, eu estou dizendo que isso aqui é um sonho, porque o ABC inteiro, o ABC, São Bernardo não tinha, Santo André não tinha, Diadema não tinha, Mauá não tinha, Santos não tinha, Sorocaba não tinha, Guarulhos não tinha, Osasco não tinha quase universidade federal aqui nesse país. Você tinha a Universidade Federal de São Carlos e você tinha a Unifesp, que era da área da saúde. Então era preciso fazer mais universidades aqui, nessa região. E eu tenho muito orgulho, se a Dilma estivesse aqui, ela poderia dizer o mesmo que eu estou dizendo, porque você veja uma coisa, nós somos um país que teve o último país a ter universidade na América do Sul foi o Brasil. Eu conto para todo mundo e para a imprensa registrar que Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. E em 1532, 40 anos depois, já tinha a primeira universidade na República Dominicana. E no Brasil, Cabral chegou aqui em 1500
e só foi ter a primeira universidade nossa em 1920. Ou seja, enquanto lá, em 32 anos se criou a universidade, aqui esperamos 420 anos para criar uma universidade. Isso tem uma lógica. Tem uma lógica que a elite política da época não via nenhum interesse em que o povo trabalhador, que mulher, estudasse. Ou seja, essa era uma concepção equivocada de que a universidade era coisa para rico. Filho de pobre, menina pobre, menina trabalhadora, não sabe estudar. Porque a gente descobriu, um ano e meio atrás, que 500 mil meninas e meninos desistiam do ensino médio para ajudar no orçamento familiar. Aí nós vamos discutir o que fazer, qual é o futuro de um país em que 500 mil pessoas, meninas ou meninos, desistem da escola para ir trabalhar. Então nós tomamos a decisão de criar uma bolsa de estudo para o ensino médio. Hoje nós atendemos 4 milhões por ano, nós já atingimos quase 5 milhões e 200 pessoas, em que o menino e a menina recebe na conta dele, na Caixa Econômica, R$200 por mês, e no final do ano, se ele tiver comparecimento de 80% e ele passar, ele vai receber R$1.000. 3 anos assim. Quando chegar no último ano, ele vai ter R$9.000 na poupança dele, para ele começar a vida dele. Ou seja, custa caro, custa hoje por dentro, acho que é 18 bilhões ou 15 bilhões. Ora, meu Deus do céu, isso é caro? Caro é se a gente tiver 500 mil jovens abandonando a escola, mudando pela rua, sabe, vítima do narcotráfico, vítima do crime organizado. Então não tem custo para a educação. A educação tem que ser uma coisa sagrada. Custa mais não fazer, sabe, do que fazer. Então a educação para mim é uma coisa fantástica, porque é a independência do homem. Aqui tem gente, companheiro aqui, todo mundo sabe quanto é difícil a gente procurar emprego quando a gente não tem uma profissão. Todo mundo sabe como meninas violentadas, só se assédio quando vão procurar emprego numa loja, sabe, perguntam o que você está fazendo, nada, sabe, você está formada, não. Então as meninas são violentadas com assédio e outras provocações mais. Então o que a gente quer é que as mulheres estudem, para vocês viverem com quem vocês quiserem e não viver com ninguém a troco de um prato de comida ou a troco do aluguel. Vivam com quem quiserem. Nessa época, né, antes até de ganhar a eleição, eu já dizia que a gente ia ter essa relação institucional, tanto com o governo estadual, que tem sido um grande parceiro, quanto com o governo federal, porque o munícipe da cidade, quem mora, quem precisa, não tem bandeira partidária. E o meu papel como prefeito é apresentar bons projetos para obter recursos. Então, se tiver recurso no governo federal, no governo estadual, recursos internacionais, nós vamos buscar para melhorar a vida das pessoas na cidade. Então, faço questão de apresentar projetos. Sim, além mais do que institucional, é uma felicidade para a cidade receber aqui esse novo campus. São mais de 3 mil alunos e tudo que a cidade também tem feito. O nosso Parque Tecnológico é o Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, que tem parcerias com a Universidade Federal do Grande ABC. A gente faz essa conexão gerando mais valor agregado, gerando conhecimento, que é isso que desenvolve a cidade. Gerando emprego, gerando renda, mas principalmente conhecimento e reter esses talentos aqui na cidade de Santo André. A gente já tem uma parceria dos laboratórios aqui da Universidade Federal do Grande ABC, dentro do Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Tem o Birô de Serviço do Parque Tecnológico, as empresas apresentam os desafios e a gente aqui tem os professores e os alunos que em conjunto a gente busca soluções para as empresas. Então assim a gente consegue desenvolver a cidade, gerar as oportunidades e também reter esses talentos aqui no Grande ABC, que é muito importante, né? Aqui é um celeiro de grandes talentos, muitas pessoas são formadas e a gente precisa criar esse ambiente para reter esses talentos aqui. Antes de ser vereador, eu fui liderança estudantil aqui na universidade. Fui presidente do diretório acadêmico por 3 anos.
durante o governo Bolsonaro, que esses estudantes foram muito maltratados em todo o Brasil. Quando o governo Lula começou, a gente organizou um material em março de 2023 aqui, ó, que tratava dos investimentos da UFABC, intervenções para integrar a comunidade ao UFABC e a UFABC à comunidade, né? E aqui eram duas prioridades que a gente elencou entre os estudantes. Uma delas, já teve início as obras lá em São Bernardo, a portaria da Anchieta. As obras já estão acontecendo. E a outra era aqui em Santo André, a passarela que o presidente deu ordem de início hoje. Então, não só é uma conquista importante para a universidade, mas é uma demanda atendida dos estudantes da UFABC pelo governo Lula. Então, o presidente Lula está encerrando aí o seu mandato, atendendo as prioridades que eram dos estudantes. Então, os estudantes estão sendo ouvidos, estão sendo acolhidos e atendidos. Viva a Universidade Federal da Pesquisa!